Olá, meus irmãos e minhas irmãs da primeira IPI de São Luís, graça e paz a todos vocês. Mais uma vez, nós estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus. Agradeço de coração ao convite que nos foi feito. Para nós é um prazer muito grande falar com vocês, mesmo que de modo assim virtual, mas a gente fica junto, ligado, é sinal de que nós estamos em conexão, apesar de estarmos separados. Eu sou o pastor Cláudio Lísias, pastor da IPI do Salvador, aqui na capital baiana. É um prazer falar com os irmãos e com as irmãs nesse momento de jejum e de oração que a igreja está fazendo. Saúdo a todos os líderes da igreja, todo o conselho, pastor Samuel do Prado, todos os irmãos e irmãs queridos, que Deus realmente esteja com vocês de forma toda especial nesse tempo que a gente está vivendo. Eu quero meditar de forma muito breve com os irmãos e as irmãs na carta de São Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, do verso 11 ao verso 14. 1 Timóteo 6, 11 a 14. Você pode abrir já a sua Bíblia e daqui a pouco nós vamos fazer a leitura destes versículos. Eu estava lembrando, quando eu li esse texto, eu lembrei de uma imagem muito importante para muitos de vocês, para mim também, que é a imagem do dia do nosso casamento. O dia do nosso casamento é aquele dia tão especial, você tem fotos, você talvez tenha filmagem, e você lembra bem do dia do casamento, né? É aquele momento em que todos os preparativos foram feitos, o dinheiro foi gasto para que tudo estivesse o melhor possível para marcar aquele ato tão especial que é o nosso casamento, né? E aí chega o momento, então, aquele momento, a entrada da noiva, todos ali presentes no templo ou no salão de festa, e aí lá está então o noivo e a noiva. Do lado deles estão as testemunhas. Eu acho interessante as testemunhas, né? Porque aquele ato do dia tão especial, precisa haver pessoas que possam dizer realmente ali eles fizeram votos de amor, votos de cumplicidade, voto de parceria, porque o dia do nosso casamento não é, aqueles votos não é dizer assim, olha, eu vou ser perfeito para você, meu amor, a vida toda, não. É dizer assim, olha, eu quero viver com você, eu sou imperfeito, eu tenho minhas limitações, a minha cultura, mas nós vamos aprender a construir uma vida juntos, não é? E ali aquelas pessoas, os familiares, as testemunhas, elas estão vendo aquele gesto que você fez com seu cônjuge ali de amor, de construção de uma vida. Na frente do casal está o sacerdote, está o pastor, ele ali está representando a Deus e ele vai ministrar a bênção, né? A bênção matrimonial sobre aqueles votos, sobre aquele casal, sobre a nova família que está sendo ali construída naquele momento. É interessante porque, como representação de Deus, a parte simbólica ali da presença de Deus, a presença do pastor, a presença do sacerdote, mostra que há uma outra testemunha deste ato do casamento, que é o próprio Deus. Então, Deus está sendo testemunha também daquilo que você está fazendo. E aí começa a vida. Depois daquele dia tão especial, começa a vida. Só que para muitas pessoas, infelizmente, a continuação da vida não foi muito boa. Para muitas pessoas, a continuação da vida foi marcado por tristezas, foi marcado por até violência, infelizmente. Para muitas pessoas, aquele testemunho de amor eterno, aquele testemunho, a forma como um dos cônjuges começam a viver, mostra que aquilo que foi tão bonito, tão especial, tão marcante, agora se tornou um falso testemunho do amor. E isso é muito triste, quando a gente começa a viver e a gente não está honrando aquilo
que foi aquele ato, aquele fato, aquela experiência que marcou a nossa vida. Eu estou trazendo essa imagem do casamento porque hoje nós estamos vivendo tempos bastante difíceis, não é verdade? Hoje as pessoas estão cada vez mais fragilizadas. Com toda esta crise que está acontecendo, as pessoas estão bem quebrantadas. As pessoas estão precisando de orientação. Os nossos amigos, os nossos colegas, parentes nossos, estão precisando de esperança. A crise ela é muito forte, ela é muito profunda. E as pessoas precisam de uma orientação. E aí entra o testemunho das pessoas que têm um conhecimento de Deus, que andam com Deus. Este testemunho ele é muito importante nesse momento que a gente está passando. Porque nesse momento de crise, nesse momento de desorientação, precisa se levantar pessoas que possam testemunhar que Deus as ama. Então, aquela pessoa, meu amigo, minha amiga, meu parente que está tão fragilizado, com as minhas ações, eu preciso dizer para eles: olha, Deus não está inerte, Deus não está pego de surpresa em toda essa situação, Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus ama você. O falso testemunho, nessa época que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão tão fragilizadas, é o testemunho da insensibilidade. Eu não consigo perceber que eu preciso testemunhar do amor de Deus para as pessoas que estão fragilizadas, quebrantadas, desorientadas, em desesperança. O falso testemunho de um cristão, de uma cristã, é a sua insensibilidade. É olhar somente, viver achando que só a sua realidade ela é central na sua vida e na sua existência. O verdadeiro testemunho, ele é contagiante, ele é impactante em nosso mundo. E Paulo apresenta aqui em 1 Timóteo 6, 11 a 14, 3 origens do verdadeiro testemunho, que são muito bem aplicados para este tempo que a gente está vivendo, para que as pessoas que estão nesta situação desafiadora da vida agora, por causa da crise, essas pessoas precisam ver pessoas de Deus perto delas. O testemunho verdadeiro, primeiramente, ele é fruto de um caráter que é formado pelo Espírito de Deus. Enquanto o falso testemunho é a insensibilidade, ao contrário de uma vida insensível, como nós devemos viver? Aí o apóstolo Paulo diz no verso 11, olhe na sua Bíblia: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. As nossas atitudes no convívio social mostram claramente que o nosso testemunho sobre Deus precisa ser revelado por uma dedicação verdadeira ao Senhor, contagiante. Nós precisamos mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que dentro de nós há um caráter transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo, um caráter transformado pela experiência que a gente tem com Cristo. Eu acho lindo quando eu estou fazendo discipulado com algumas pessoas, quando eu acompanho algumas vidas, e aquilo me emociona muito quando as pessoas, nos nossos encontros pessoais, quando a gente está conversando, e as pessoas demonstram que elas estão, o caráter delas estão sendo transformados. Aí eu fico pensando, nossa, imagina o impacto na família dela, imagina o impacto com os amigos dessa pessoa, imagina, porque é maravilhoso quando o caráter da gente é transformado. Quando a gente testemunha do amor de Deus para as pessoas que estão em desesperança, isso significa que nós temos, esse ato de se preocupar com as pessoas é fruto de um caráter que é formado pelo Espírito
de Deus. Quando as pessoas veem isto na nossa vida, a gente começa a abençoá-las, porque elas vão reconhecer e dizer: nossa, Deus realmente está comigo. Nossa, Deus realmente está na minha vida, porque eu estou vendo isso na vida transformada deste meu amigo, desta minha amiga, deste meu parente. O verdadeiro testemunho que impacta é um testemunho que também é fruto de um chamado. Testemunhar é atestar a realidade de um fato, conferindo à própria afirmação toda a solenidade que as circunstâncias exigem. Por isso, no versículo 12, agora, 1 Timóteo 6, verso 12, Paulo diz assim: corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para esta vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. O testemunho que impacta, aí revela a Deus às pessoas, é o testemunho de gente que conhece a Deus, que anda com Deus, que está em comunhão com o Senhor. Este é o testemunho que impacta a vida de quem está desorientado, quem está quebrantado, quem está triste, quem está em depressão. Este é o testemunho. Eu acho maravilhoso esse tempo que a gente está vivendo, tem me abençoado muito. Pessoas que perderam parentes por causa da Covid-19. E naquele momento de tanta dor, aquelas pessoas mostram serenidade. Mostram serenidade. Elas mostram serenidade porque elas andam com Deus. São pessoas que têm uma comunhão com o Senhor, que elas não entram em desespero, porque elas sabem quem elas creem, elas sabem com quem elas andam. Isso tem me abençoado muito a minha vida, nesse momento de tanto nervosismo, de tanto estresse, de tanta preocupação. Vem o testemunho de pessoas que andam com Deus, que elas são fruto de um chamado de Deus, e elas mostram serenidade nesse tempo. E por fim, meus irmãos e minhas irmãs, Paulo destaca que o verdadeiro testemunho é fruto de responsabilidade na missão de glorificar a Deus. Testemunha na Bíblia tem uma palavra, no grego, vem da palavra martiria. Daí vem a palavra martírio. Testemunha é testemunhar de Deus para as pessoas. É uma missão e deve ser tratado com responsabilidade. Nesse tempo tão desafiador, nós precisamos nos levantar, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos nos levantar e testemunhar do amor de Deus para as pessoas, testemunhar da graça de Deus, que Deus está próximo das pessoas, que Deus quer ajudar, que Deus quer intervir nas circunstâncias e nas realidades. O verso 13 e o verso 14, encerrando esse texto, verso 13 e 14, Paulo diz: agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Se eu fui chamado por Deus, se você foi chamado por Deus, nós precisamos revelar a presença de Deus. É uma missão, principalmente nessa época, principalmente neste tempo que se chama hoje. Nós temos que nos levantar e nós temos que dizer: olha, Deus está intervindo mesmo em toda esta crise que nós estamos passando. Testemunhar de Deus, do amor de Deus agora, é uma missão. Cumpra esta missão com responsabilidade. Há muita gente que precisa conhecer o amor de Deus. Eu e você e eu, somos instrumentos de Deus para levar este amor a todas as pessoas do nosso tempo. Que Deus te fortaleça, que o seu testemunho, onde você estiver, aí em São Luís, seja impactante e que através de você, muitas pessoas possam realmente se render ao amor de Deus. Deus te abençoe e fique na paz.